Gostaria de convidá-los a todos a se colocarem de pé nesse instante para a gente compartilhar uma mensagem. Gostaria de ler junto com os irmãos 2 Timóteo 1, versículo 3 a seguir. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. No primeiro, habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convicto de que também habita em você. E quem habita em você? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo, que tornou importante a morte, inoperante a morte, e nos trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Bom, irmãos, aqui Paulo, o apóstolo, envia uma carta a Timóteo e pede a ele, assim como a sua mãe, Lloyd, ele permanece firme na vocação, na fé, no dom que ele recebeu, que seria de lutar, pregar, levar a palavra adiante, não deixar o Evangelho parado. Assim, nós também, como membros dessa igreja, como corpo de Cristo, não devemos ficar somente aqui, aquilo que nós ouvimos aqui. Temos que levar, temos que ter o compromisso com a palavra do Senhor, de levá-la adiante para aqueles que não, por alguma razão, não procuram ou não têm iniciativa de buscar a palavra. Essas pessoas precisam de pessoas como você, para levar a mensagem até eles, para apresentar a eles a palavra do Senhor, para encorajar, para que ele possa vir à casa do Senhor, buscar os ensinamentos, buscar o alimento espiritual que é a palavra. Aqui, todos nós somos iguais, perante o Senhor, sem diferenças por motivo social, ideológico, Então, eu creio que temos esse compromisso um com o outro. E a gente, como membro dessa igreja, eu peço aos irmãos que, na próxima semana, no próximo culto aí, convide mais alguém para vir com você, para a igreja, um vizinho, um irmão, um amigo, tá bom? Em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração com vocês nesse momento. Gostaria que vocês fechassem seu olho, fechassem sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, estamos reunidos mais uma vez aqui na sua casa,
para louvar e glorificar o seu santo nome. Pai, pedir que o Senhor nos abra os corações, nos abra os ouvidos para estar atento às suas palavras e aos seus ensinamentos, Pai, que serão pregados aqui nessa noite, através da pessoa que o Senhor designou. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, peço também que o Senhor abençoe a cada um que esteve aqui, que está aqui nessa noite. Pai amado, que mesmo com tanto tempo lá de chuva, com tanta dificuldade, às vezes de locomoção, fez a sua parte, Pai, um esforço de vir até a sua casa, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim eu te peço, Pai, use, Pai, o pregador dessa noite, com eloquência, para enriquecer o seu povo, Pai, e derramar os azeites do seu ensinamento sobre todos nós. Amém. Coloque a sua mãozinha sobre o teu coração, fecha os teus olhos. O Espírito de Deus já está nesse lugar. Você vai declarar a Ele, você vai dizer: Tu és a minha vida. Diga isso para Ele, diga isso com toda a verdade da tua alma. Atrai o meu coração, solta a voz, vai. Atrai o meu coração. Diga isso para Ele, atrai. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero. Atrai meu coração. Atrai o meu coração. Agora, diga para Ele: sem ti, eu quero ouvir você dizendo: sem ti não há valor.
vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. Se você pode, levante as suas duas mãos e diga para ele assim, ó: a tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso. E a tua presença, é o meu maior valor, é o meu maior valor. Agora diga para ele: atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai meu coração, atrai o meu coração, atrai meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Vamos dizer mais uma vez: atrai o meu coração, atrai o meu coração. E és tudo que eu quero. Atrai meu coração, atrai o meu coração. As vozes agora, diga assim comigo: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Você vai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Fala, quero ouvir você dizendo: dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, irmão, olha para ele e diga assim, ó: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
teu irmão, dele vem. Diga aí, vai lá. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Com a mão levantada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, você, Ele é Deus. Se não fizer, vai lá. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agora, vai lá. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu quero sempre será Deus. Mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu quero sempre será. Só as vozes agora, eu quero ouvir as vozes dizendo: se Deus fizer, se não fizer, vai lá. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu vou, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Olha nos olhos do seu irmão para terminar agora. Diga para ele assim, ó: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro, não adoro. Solta a voz, vai lá. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Você pode aplaudir bem forte esse nosso Deus? Mais forte, mais forte. Coloque a sua mãozinha sobre o teu coração aí agora. Fecha os teus olhos. Pastora Luciana vai fazer uma oração. E logo após essa oração nós vamos declarar: nosso amigo Espírito Santo, Santo Espírito, nós te queremos nessa noite mais do que já estamos vivendo, mais do que já estamos experimentando. Você enfrentou a chuva, você veio debaixo de chuva, você veio para a igreja, e o Senhor viu o seu esforço, Ele viu a sua atitude, e Ele vai se derramar sobre a sua vida nessa noite. Querido Senhor Jesus, adoramos o Teu nome nesta noite, Senhor. Engrandecemos ao Senhor, que é o dono de tudo isso. O Senhor é o dono das nossas vidas, Espírito de Deus. Vem neste lugar. Adoramos o Teu nome por cada um que está aqui nesta noite. Que, Senhor, mesmo em meio à chuva e à dificuldade, estão aqui para adorar o Teu nome. Estão aqui para te render graça, Senhor. Espírito Santo, visita, Deus, aqueles que estão nos assistindo em casa. Visita-nos aqui, Senhor. Passa o Teu Espírito Santo, passa no nosso meio, Jesus. Deus, sonda o nosso coração, a nossa alma. Jesus, se houver algo, Pai, que, Senhor, nos impede de entrarmos, ó Pai, totalmente na Tua presença, quebra nessa hora. Se
o dia foi difícil, Jesus, arranca todo o mal. Pai, que possamos sentir Tua graça, sentir o Teu Espírito Santo nesta noite. Vem sobre nós, nosso amigo Espírito Santo. Vem sobre nós nesta noite, toma-nos nas Tuas mãos e derrama a Tua graça, o Teu milagre, Jesus. Seu fogo vem nos batizar. Solta a sua voz, diga isso para Ele. E com seu fogo vem nos batizar. Agora, eu quero ouvir você dizendo o que dizer. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ora lá, passo e parar.
dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Põe a mão no coração e diga para Ele assim: faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, faz de novo o seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo teu povo clama a ti. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Para terminar, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Mais forte, mais forte. Sente-se aplaudindo o nome de Jesus. Sente-se aplaudindo o nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por essa noite. Nós vamos ouvir uma palavra de Deus através do presbítero Leandro nessa noite. Tenho certeza absoluta que Deus vai fazer dele instrumento nas mãos dele para nos abençoar. Não tenho dúvidas disso, de que Deus vai manifestar do seu poder, da sua graça, através da palavra, e a palavra vai alcançar as nossas vidas. Nós queremos louvar a Deus, nossos queridos irmãos, Diácono Israel, Diaconisa Marlene, todos os dois terminam a quarentena agora nesse final de semana, sexta-feira. No domingo eles estarão aqui em nome de Jesus. Graças a Deus, o Senhor fez com que eles passassem por essa tempestade, mas eles passaram muito bem, guardados por Deus. Louvamos a Deus também pela vida do presbítero Edson, da Cleo, que também passaram esse momento difícil, mas no sábado também eles terminam a quarentena. Na verdade eles estão fazendo até um pouco mais, mas graças a Deus, Deus guardou a saúde deles também, eles estão bem. Falei hoje com o presbítero Edson, se Deus quiser, domingo estará aqui também junto conosco, em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito. Mas antes de passar a palavra, antes de passarmos a palavra ao presbítero Leandro, ainda com ele já aqui, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração aí agora, fechasse os seus olhos, e que você colocasse o seu pensamento na vida do pastor Oduvaldo. Pastor Oduvaldo é pastor de uma das nossas igrejas aqui em Cambé, porém lá na região do Ana Rosa,
e ele está com Covid, ele tem diabetes, e ele precisou ser internado ontem à noite, Eles ficaram esperando até hoje à tarde para ver se a saturação voltava, e infelizmente não voltou, e ele precisou então ser entubado. Então nós vamos orar por ele agora, vamos clamar a Deus por ele, em nome de Jesus. Querido Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, unimos a nossa fé, a nossa oração, nesse momento, Senhor, clamando pela vida do pastor Oduvaldo. Jesus, o teu filho, Senhor, está passando por um momento extremamente complicado, um momento extremamente difícil, mas nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem autoridade, ó Deus, sobre o organismo, sobre o vírus. O Senhor, quando manda, o vírus tem que bater em retirada. O Senhor, quando manda, a enfermidade tem que sair. O Senhor, quando manda, o pulmão é restabelecido, toda infecção, inflamação é lançada fora. O Senhor, quando manda, a saúde é restituída. Senhor, então entra com providência na vida do teu servo, tem compaixão dele, tem compaixão da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, que estão angustiados, ó Deus, sem saber o que está acontecendo. Senhor, tu és Deus de milagres. Vai lá naquela sala na UTI, ó Deus, lá do hospital, lá do HU, ó Deus, toca no teu servo lá, Senhor, entra, ó Deus, com providência. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é, ó Deus, o Criador, Senhor, da saúde. Então, ó Deus, entra com saúde na vida dele, lança aquele vírus maldito embora, ó Deus, e toda sequela que aquele vírus possa ter deixado no organismo do teu servo, agora seja destruída em nome de Jesus, Senhor. E quando eu oro por ele, eu oro por tantos, ó Deus, que estão internados, ó Deus, eu oro, Senhor, pela cidade de Manaus, ó Deus, onde tem havido, ó Deus, uma infestação desse mal terrível, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo Brasil, eu oro, Senhor, pelas nações, ó Deus, ó Senhor, aonde houver alguém, Senhor, acometido dessa enfermidade, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor o alcance com cura, com saúde, que o Senhor o alcance, ó Deus, com as tuas mãos santas. Dá sabedoria, Senhor, aos químicos, ó Deus, às empresas, ó Deus, aos químicos que estão desenvolvendo, Senhor, a vacina, para que, ó Deus, eles tenham sabedoria do Senhor, para, ó Deus, criar essa vacina, e que essa vacina venha em socorro, ó Deus, do teu povo, ó Deus, em socorro das nações. Senhor, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de compaixão, é Deus compassivo, é Deus misericordioso, e eu te peço, entra com misericórdia na vida do teu povo, ó Deus, e traz a saúde para aqueles que estão doentes, porque não há Deus como tu, e nós cremos nisso. E quem crê nisso comigo, diga amém. Aplauda Jesus recebendo o presbítero Leandro. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Deus seja louvado por esta noite. Deus seja engrandecido, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia, o seu smartphone, aí, seu aplicativo. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24 a seguir. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Hoje é o segundo, pastorelo da campanha Restituição. O nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus que, quando Ele fala, Ele cumpre toda palavra que saiu da sua boca.
E esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E cercou durante tanto, e o cerco durou tanto que causou grande fome, que a cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de pratas, e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade. E o rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como eu poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque para prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual o problema? E ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozimos o meu filho e comemos. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. E quando o rei ouviu isso, ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. E como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E disse ele: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunidos com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. E quando o mensageiro chegou, fechem a porta, e quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-se trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: Essa desgraça vem do Senhor. Porque devo ainda ter esperança no Senhor? E Eliseu respondeu: Ouçam as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha com 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial cujo rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Até aqui. Aleluia. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, esta noite, ó Deus, é uma noite, Pai, que nós estamos aqui reunidos, ó Deus, crendo no Deus da nossa restituição, ó Pai, crendo no Deus, ó Pai, ao qual nós servimos, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, ó Pai, abra, Senhor, o nosso coração, ó Pai, abra, Senhor, a nossa mente, ó Deus, os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, amém e amém, amém. Talvez você já tenha ouvido essa história. Talvez você já tenha ouvido pregadores falando a respeito dela. Talvez você não tenha ouvido e nem imaginava que poderia ter uma história tão assustadora como essa. A Bíblia nos conta que durante a guerra, o rei da Síria cercou Samaria, cercou Israel. E a Bíblia diz que ele cercou por tanto tempo que dentro de Israel, dentro dos muros, porque a cidade era fortalecida com os muros grandes, altos. Então o que os reis faziam antigamente, uma estratégia de guerra, era cercar a cidade e esperar com que aqueles homens que estavam ali dentro pudessem sair e se rendessem. Porque Israel estava fechada e sitiada por aquele grande exército. Não havia condições de sair, de se alimentar, de buscar alimento em outros lugares. Certamente aquele rei havia colocado pedras nas nascentes dos rios para que a água se secasse dentro dos muros de Israel. E a Bíblia diz que ele ficou tanto tempo cercando aquela cidade que houve uma grande fome naquele lugar.
Aqueles homens estavam vivendo durante tanto tempo cercado pelo grande exército inimigo, que eles estavam vivendo uma grande fome. A Bíblia diz que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de pratas. Ou seja, você imagina como estava a situação de Israel. E de repente eu imagino quando a Bíblia está contando que o rei está andando e inspecionando os muros. E ele olha, uma mulher começa a gritar ao rei. E ele olha, uma mulher começa a chamar a sua atenção, dizendo: rei, tenha misericórdia de mim, ajuda-me. E o rei de repente para e diz: será que eu posso te ajudar? Será que eu posso fazer alguma coisa para você, se nem na minha casa não tem alimento, não tem vinho, não tem trigo, não tem nada nessa cidade? E de repente o rei escuta aquela mulher dizer: olha, nós estávamos com tanta fome ontem, que esta mulher me propôs a seguinte situação: vamos matar o seu filho e vamos comê-lo. Amanhã nós mataremos o meu e nós comeremos o meu. Você começa a imaginar a situação em que estava aquela cidade. Você começa a imaginar a situação de fome e desespero que estava dentro daquela cidade. Aqueles homens estavam sitiados a ponto das pessoas começarem a se matarem, a matar os seus filhos. Talvez nós, nos dias de hoje, não conseguimos imaginar uma história dessa. Talvez nós não conseguimos imaginar uma situação, uma história que possa acontecer como aconteceu nesses dias. Quando eu li pela primeira vez, eu confesso a vocês que eu voltei para ler de novo. Eu falei: não é possível que aquela mulher matou o filho para comer o filho, e agora estava querendo comer o filho da outra. Mas a Bíblia diz que aquelas duas mulheres estavam brigando a respeito de um filho, porque a outra comeu o filho num dia, e no outro dia ela escondeu o filho dela. E o rei, ouvindo aquela situação, você imagina um rei que é responsável pelo seu povo, que é responsável por todos aqueles que ele está governando, um pai de família, ouvir uma história dessa. E de repente o rei rasga suas vestes em sinal de repúdio, em sinal de lamento por aquela situação. Mas o que o rei diz, em vez de buscar a Deus, ele diz: olha, que o Senhor me castigue se ainda hoje eu não matar o profeta Eliseu. Que o Senhor me castigue se ainda hoje eu não arrancar a cabeça de Eliseu, porque isto é culpa do profeta Eliseu. Eu quero que você pare e comece a imaginar essa história. Eu quero que você comece a visualizar essa situação. O rei, que é responsável da sua nação, está olhando aquela situação daquelas duas mulheres desesperadas, e ele olha para aquela situação e diz: é culpa do profeta Eliseu, é culpa do profeta de Deus. Talvez na minha mente, na sua mente, é impossível nós imaginarmos algo que possa culpar a Eliseu. Talvez na minha mente, na sua mente, é impossível nós imaginarmos um cenário que seja a culpa de Eliseu e não do rei. Mas deixa eu te falar algo para você a respeito disso. Quando nós estamos, e nós conhecemos muitas pessoas, quando nós estamos numa situação tão complicada nas nossas vidas, nós estamos passando por aquela agitação, por aquela tempestade, nós estamos passando por aquela situação amargurada, aquela situação de tristeza. Qual é a primeira coisa que a pessoa tende a fazer quando está nessa situação? Se eu perguntar para o pastor se ele conhece alguém que parou de vir à igreja porque a situação dele estava ruim, se eu perguntar para o nosso pastor se ele conhece alguém que deixou de vir à casa de Deus porque a situação dele estava tão adversa que ele estava agora culpando a Deus, eu tenho certeza que o pastor deve ter uma lista de pessoas que deixaram de vir à casa de Deus. Quando nós estamos numa situação tão difícil, meus irmãos, a nossa tendência é nós agirmos conforme aquele rei estava agindo. É culpar a Deus, é culpar a profeta de Deus, é culpar a palavra de Deus. Por que Deus?
Por que comigo? Por que eu, Senhor? E aí os porquês começam a girar a nossa cabeça. E Satanás, ele é tão astuto que ele juntou as duas coisas naquele cenário. Juntou o rei passeando, porque era muito difícil um rei sair do seu palácio. E juntou as mulheres brigando por causa daquela situação dos filhos. Eu quero te dizer algo para você nesta noite. Todas as vezes que nós estamos numa situação tão atribulada, parece que quando nós imaginamos que não pode piorar, ela piora ainda mais. Porque Satanás, ele é astuto, ele é argiloso, ele sabe manusear as coisas para fazer com que os nossos pés tropecem, para que nós culpamos a Deus pelas nossas responsabilidades. Sabe, a palavra do Senhor está nos contando uma história tão terrível, tão difícil de nós aceitarmos, mas não é difícil de nós termos o mesmo julgamento do rei naquele tempo. Não é difícil nós termos o mesmo julgamento que o rei teve com o profeta. Eu vou parar de ir na igreja porque não está adiantando nada. Eu vou parar de ir porque eu estou indo todos os dias e parece que nada acontece na minha vida. O Brasil está assim, todo mundo está, essa crise que vem desde 2007, vem uma crise. Nós culpamos as pessoas, nós culpamos a Deus pelas nossas angústias, pelas nossas dificuldades. Mas o que nós estamos pregando aqui nesta noite é um Deus que restitui tudo aquilo que nós perdemos. É um Deus que cuida, que zela do seu povo de uma forma que ainda que nós estivéssemos no mais profundo do vale, o salmista diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale é um lugar extremamente terrível. O vale é um lugar extremamente perigoso. O vale é um lugar que eu e você não queremos passar, mas muitas vezes nós nos encontramos diante dessa situação, precisando de um socorro, precisando de uma mão que possa nos ajudar. Nós vimos agora, as pessoas estão preocupadas porque a Ford saiu do Brasil, ou vai sair. As pessoas se preocupam com coisas que são tão materiais e se esquecem daquele que tem todo o poder em suas mãos. Até nesse ponto, o rei estava culpando a Deus, culpando o profeta de Deus. Estava dizendo, vamos matar Eliseu. E eu tenho certeza de que muitos que estavam ao seu redor estavam dizendo, é verdade, rei, é culpa de Eliseu, vamos matar Eliseu. E a Bíblia continua nos contando essa história. Eliseu está sentado na sua casa, juntamente com as autoridades. E de repente, Eliseu para e diz para eles, aquele assassino está vindo me matar? Mandou um mensageiro à minha frente, à sua frente, e está vindo aqui nessa casa para me matar. E a palavra do Senhor diz que quando o rei chega à porta de Eliseu, e eu imagino o exército estava cercando a casa para Eliseu não escapar. O exército estava ali furioso com Eliseu, juntamente com o rei. O rei já havia sentenciado a cabeça de Eliseu à morte. O rei já havia sentenciado o profeta de Deus à morte. E de repente Eliseu para e diz assim, assim diz o Senhor, amanhã na porta principal da cidade de Samaria, vocês poderão comprar, vocês poderão negociar e comprar alimento por 1 ciclo. E de repente o homem do rei fala, você está de brincadeira. Como pode? Você não está vendo a situação econômica do nosso país? Como pode? Você não está assistindo os jornais? Você não está vendo a gravidade que está no nosso país? A calamidade pública mundial que está acontecendo? Você não está vendo tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Nós agimos da mesma forma quando nós ouvimos uma palavra de Deus nesse altar. Nós agimos da mesma forma porque nós saímos daqui com o nosso coração cheio, mas quando chega na nossa casa, a situação está na mesma coisa, aquela palavra se fecha no seu coração e você não toma posse da vitória de Deus.
Talvez você saia daqui dizendo: nossa, hoje o pastor foi usado, o pastor foi ousado, a palavra falou no meu coração. Mas você chega na sua casa, o seu marido, a sua esposa, a sua família, a situação adversa está apontando e Satanás está dizendo: rapaz, não vai acontecer nunca isso. Que Deus te arrumar um emprego amanhã é difícil, hein? Era o que o homem do rei estava dizendo para Eliseu. Ainda que Deus abrisse a janela, olha só que coisa que esse homem falou. Ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo em situações em que os nossos olhos precisam estar olhando para Jesus. Os nossos olhos precisam estar olhando para a palavra do Senhor. Os nossos olhos precisam estar olhando para o monte de onde, como diz o salmista, eu levo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. E o salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Sabe, talvez você vai sair daqui nesta noite, vai chegar na sua casa e ao ligar a sua televisão, o jornal vai estar dizendo que nunca houve tanto desemprego no Brasil, que não há vacina o suficiente para imunizar toda a nação, que não há dinheiro suficiente para que o povo continue tendo o seu estudo. Talvez você está na sua faculdade e você parou a faculdade porque o gerente do banco disse para você: olha, não adianta, não tem mais como você, não tem mais crédito. Sabe, Satanás, ele está trabalhando nesses dias para desacreditar a igreja, para desacreditar a palavra do Senhor. Ainda ontem, eu não gosto muito de fazer isso, mas um amigo meu do Facebook havia escrito, amigo meu mesmo, de igreja: onde estão as igrejas que não doaram nenhum oxigênio para Manaus? E aí eu havia visto esses dias uma publicação do pastor Lucinho, que ele estava arrecadando. Eu fiz um print, aqui ó, não são todas, mas algumas igrejas estão ajudando. E aí ele respondeu: mas as igrejas são ricas, porque não abrem os seus cofres. As pessoas no mundo estão olhando para a igreja, estão culpando a Deus, estão se distanciando da palavra de Deus, estão se afundando cada dia mais em depressão. As pessoas estão olhando para essa Covid, que é algo terrível, mas se esquecendo de que Deus é maior do que essa situação, de que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é infinitamente mais poderoso do que pensamos ou imaginamos, de que Deus, no estralar de dedo, Ele pode acabar e aniquilar com essa doença. E o profeta está profetizando e os homens estão olhando para ele e tirando sarro. E de repente Eliseu dá uma sentença para aquele homem: os seus olhos verão, mas você não vai participar disso. E se nós continuarmos a ler o capítulo 7, a partir do versículo 3, a Bíblia continua dizendo a história que havia naquele lugar 4 leprosos. Eles estavam assentados do lado de fora da cidade, porque a lei dizia que os leprosos, eles não podiam entrar dentro da cidade. Então os leprosos ficavam do lado de fora da cidade. Quando você vê Jesus caminhando e de repente vem os 10 leprosos de frente, é porque eles estavam do lado de fora da cidade. E quando um leproso entrava na mesma rua que um judeu, ele precisava gritar: leproso, leproso, para que as pessoas saíssem da sua frente. Ele não podia tocar em coisa alguma, ele não podia tocar em ninguém, ele não podia voltar para a sua família, ele não podia viver em comunidade, ele não podia viver socialmente. E lá está os 3 morrendo de fome. Se dentro da cidade a situação estava daquele jeito, imagina do lado de fora, porque eles estão vendo o inimigo do lado de lá e vendo as portas fechadas do lado de cá. E de repente a conversa dos 4 é o seguinte: olha, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Mas e se nós formos lá nos inimigos e dizer: eu me rendo?
De repente eles têm misericórdia de nós e nos dá alimento e permite que nós possamos viver no meio deles. Mas se eles nos matarem, pelo menos acaba com a nossa tristeza, com a nossa angústia, com essa doença. E um olha para o outro, você imagina o diálogo daquelas 4 pessoas. Então vamos. O inimigo está lá com seu arraial todo montado, com as suas espadas, com seus cavalos, com seu arsenal de guerra, preparado há tanto tempo, esperando que alguém saia de dentro de Israel para dizer: agora nós vencemos eles. E de repente aqueles 4 homens começam a ir diante do inimigo, marchando para o inimigo, dizendo: olha, nós vamos pedir perdão, nós vamos dizer que nós não estamos nos rendendo, nós vamos balançar aquela bandeirinha branca, nós vamos pedir clemência e misericórdia. A situação já está difícil, mas dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Israel, de Samaria, havia um homem que havia profetizado: olha, amanhã, nos portões dessa cidade de Samaria, vocês comerão e comprarão comida a 1 peça de prata. E lá está os 4, sem saber de nada, sem entender nada do que havia acontecido ou que estava acontecendo do lado de dentro. Enquanto eles marchavam diante do inimigo, enquanto eles iam de frente ao inimigo, lá do outro lado o inimigo estava olhando e dizendo: que barulho é esse? Você está ouvindo? Que barulho é esse? E de repente um toca no outro: está ouvindo? Olha esse barulho. Será que a certeza que o rei se aliou juntamente com os outros reis e juntaram um grande exército de outros reis, os egípcios, e estão vindo contra nós? Vocês estão ouvindo esses passos de grande exército? Os cavalos estão marchando, a poeira está levantando, nós estamos ouvindo, a terra está tremendo. Olha que grande exército é esse? E eles, fugiram. Fugiram de 4 leprosos. Fugiram diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. De repente eles chegam naquele arraial, prontos para pedir perdão, e eles olham para um lado, para o outro, e não tem nada, só tem os cavalos, a prata, o ouro, a comida. 4 leprosos, mortos de fome, pastor do céu. Meu Deus. Eles comeram, se fartaram, esconderam um pouco de dinheiro para eles, voltaram na outra tenda, encontraram tudo abandonado. De repente eles dão um estalo, falam: rapaz, nós precisamos contar lá dentro, nós precisamos voltar lá e contar para eles, porque eles fugiram daqui. O povo, o exército que estava nos sitiando já não está mais aqui. E de repente chega uma palavra dentro dos muros de Samaria: olha, o inimigo fugiu, tem um monte de alimento lá para vocês, tem um monte de ouro e de prata esperando vocês. De repente aqueles homens saem de dentro daquela cidade para ver aquilo que a palavra do profeta havia acontecido. Eu preciso dizer algo no seu coração. É uma história comprida, uma história de vitória, mas muitas vezes são as nossas histórias do nosso dia a dia. É tão difícil nós crermos sem nós enxergarmos. É tão difícil nós ouvirmos uma palavra se nós abrimos o nosso celular, o nosso aplicativo e olhamos na nossa conta bancária e de repente está zerada. É tão difícil nós acordarmos amanhã cedo e imaginar que nós não temos emprego, que nós não temos condições de sustentar as nossas famílias. O que o inimigo quer é que nós pensamos exatamente isso. Mas a palavra do Senhor, meus amados, essa palavra, ela é pregada todos os dias neste lugar. Há um Deus no céu cuidando de você.
há um Deus no céu que está trabalhando ao seu favor. Há um Deus que está ministrando uma palavra de vitória sobre a sua casa hoje. Eu quero te profetizar sobre a sua vida, dizer que amanhã você terá respostas de Deus na sua vida. Amanhã você obterá a vitória que você está precisando na sua casa, na sua família. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar, é uma questão de olhar para Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio naquilo que está escrito, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor fez na palavra do Senhor. Pai, eu tomo posse dessa vitória, Pai. Eu tomo posse disso, Senhor. A televisão está dizendo não, a situação está dizendo não, está tudo dizendo não, mas a palavra do Senhor está dizendo sim. Vai acontecer, você vai alcançar, você vai chegar. Esta é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. É uma palavra de vitória. É uma palavra de vitória. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da nossa nação. Deus está cuidando. Deus está cuidando da sua família. Ei, era 4 leprosos diante de um grande exército. Sei lá de quantas milhares de pessoas estamos falando. De quantos cavalos, de quantas armas, de quantas espadas. Era 4 leprosos marchando diante de um grande exército. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no meio, quando há uma palavra de ordem de Deus, uma nuvem faz uma tempestade sobre as nossas vidas. Um pão pode alimentar uma multidão quando Deus está no negócio. Há uma palavra de restituição nesse altar sobre a sua vida. Deus não colocou essa palavra restituição no coração do pastor somente para fazer algo novo, algo diferente, não, porque Deus está querendo restituir as nossas vidas, porque Deus está querendo trazer de novo aquilo que nós perdemos, a nossa família. Mas você precisa acreditar na palavra do profeta, você precisa acreditar na palavra do homem de Deus, você precisa acreditar na palavra que está sendo pregada sobre a sua vida. A situação de Israel era calamidade pública. A situação de Israel era uma situação extremamente difícil naquela época. Você começa a imaginar, você consegue imaginar algo como aquilo de uma mãe ser capaz de matar o seu filho? Deixa eu te dizer, você não está tão mal quanto eles estavam. Mas você serve o mesmo Deus que Eliseu estava servindo naquela época. Você serve o mesmo Deus. Não é a situação, é Deus. Não é o que está acontecendo, é Deus. Eu gosto muito de usar aquela situação em que os discípulos estavam no barco. Eles estavam lutando, estavam correndo, estavam puxando cordas. E o barco estava afundando, eles estavam puxando as lonas. Vai, rema para lá, rema para cá, agora para cá, para lá. E Jesus está dormindo. E de repente um fala: Senhor, você não vai se importar, não vai ajudar nem a arrancar um pouco de água do barco? É assim que nós ficamos quando nós olhamos para os nossos problemas. Nós colocamos Deus na parede. Nós pressionamos Deus. Senhor, o Senhor disse. O Senhor não vai nem me ajudar a remar, pelo menos. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Talvez quando nós lemos Gênesis, parece que começou a novela nova Gênesis, né? Na Record, alguma coisa assim. Eu não leio, não assisto, mas quando nós lemos Gênesis, parece que quando Adão e Eva comem aquele fruto proibido, Deus perde o controle da humanidade. Deixa eu te dizer algo para você. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Deus nunca perdeu o controle da sua família. Deus nunca perdeu o controle dessa pandemia. Deus está cuidando. Deus está nos ajuntando, nos moldando para aquilo que Ele irá fazer, para aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Deixa eu te dizer algo para você. Israel passou por uma situação de 3 anos e meio sem chuva
chuva sobre Israel, e de repente o profeta disse: ei, manda o rei correr, manda o rei se esticar na frente, porque vem vindo aí uma tempestade, manda o rei correr, porque há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e essa nuvem vai trazer uma grande chuva. Deixa eu te dizer algo para você: não é a nuvem, não é os 5 pães e 2 peixes, não é o barco, não é a nossa força, é Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus pode e irá fazer nas nossas vidas, nos nossos dias. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da sua saúde. Deus nunca perdeu o controle da sua estabilidade financeira. O que nós precisamos é olhar para Deus. O que nós precisamos é enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. O que nós precisamos é olhar a palavra de Deus e entender que Deus é um Deus de promessa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Mas nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Se você tem fé na palavra do Senhor, eu convido a se colocar de pé. Se coloque de pé. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual é a circunstância que você está vivendo desde 2020? 2020 talvez seja o ano mais atípico dessa geração. Talvez 2020, se nós procurarmos na história recente da humanidade, nós não vamos ter um ano tão atípico como 2020. Parece que Deus soltou a mão, parece que Deus perdeu o controle da situação. Pessoas sendo desempregadas, milhares de pessoas, milhões de pessoas perdendo a vida pelo Covid. Mas se nós olharmos, nós estamos olhando os mortos. Mas se nós olharmos tudo aquilo que Deus está fazendo no meio dessa nação, através dessa situação, se nós olharmos quantas pessoas foram curadas milagrosamente pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Mas os seus olhos estão aonde? Aonde você está olhando? Há uma calamidade iminente. Há algo acontecendo ao nosso redor. O inimigo está ao nosso derredor, nos cercando, tentando nos matar de fome, tentando nos matar de sede. Mas há uma palavra viva e verdadeira que está sendo ministrada dentro dos muros de Israel. Há uma palavra que está sendo pregada dentro dos muros de Israel. Há uma palavra que está sendo profetizada dentro dos muros de Israel, que vai detonar toda a situação ao contrário às nossas vidas. Tudo aquilo que Satanás está planejando, Deus está agora destruindo toda a situação adversa. Tudo aquilo que Satanás mandou fazer, Deus está destruindo, porque Deus tem uma palavra verdadeira e fiel para as nossas vidas. Feche teus olhos. Quero convidar o pastor aqui. Fale com Deus. Qual é a situação em que você está vivendo? Qual é a situação em que você está vivendo? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E eu fui impactado pela Tua palavra. Senhor, não importa o que o inimigo planejou do lado de fora, a palavra que nós recebemos nós vamos ter tanta fartura, tanta abundância, que todos aqueles que não acreditaram ficarão impressionados. Jesus, eu creio piamente nessa palavra. Jesus, eu creio piamente nessa palavra. Enquanto o ministério de louvor, Senhor, vai começar a cantar essa canção, restitui. Deus, eu quero profetizar sobre o Teu povo. Há uma unção liberada aqui nesse lugar.
Senhor, como o presbítero Leandro acabou de dizer, quando o Senhor me deu essa palavra para as quintas-feiras, não foi, Senhor, apenas um projeto de que não tinha o que fazer, não. Foi algo que o Senhor testificou no meu coração. Foi algo que o Senhor trouxe na minha alma. Que o Senhor estaria trazendo um tempo de restituição. Que o Senhor estaria trazendo um tempo, Senhor. Ah, Deus. Remanara Kadalamasi. Xadarabalabasuide Miderebia Palabalabalabassai. Deus, começa a trazer restituição sobre a igreja. Começa a trazer restituição sobre a igreja. Começa a trazer restituição financeira. Começa a trazer restituição na saúde. Começa a trazer restituição na vida familiar. Restituição conjugal. Restituição emocional. Jesus, tem gente aqui, Senhor, que foi roubado e roubado muito, não foi pouco não. Senhor, mas o Senhor me deu uma palavra e eu começo a liberar sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, um tempo de restituição. Jesus, quebra as cadeias agora. Quebra as cadeias agora, Senhor. Quebra as cadeias agora, Senhor. Jesus, eu quero orar por cada pessoa dessa, Senhor, e eu quero declarar, ó Deus, que tudo aquilo que é deles por direito será trazido para a vida deles novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E é porque o poder de um amor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram em
pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Levante as suas duas mãos, o mais alto que você puder. É um ato profético agora. Diga: restitui, eu quero de volta o que é meu. Diga bem forte. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Solta a sua voz e diga: restitui. Quero ouvir você dizendo mais uma vez: restitui, restitui. Diga isso outra vez, diga para ele: restitui, restitui. Eu quero ungir você agora, eu quero orar por você. Diácono Antônio vai me ajudar. Ele vai ficar ali jogando algo na sua mão. Nós estamos tentando fazer tudo o mais higiênico possível. Ele vai jogar na minha também antes de eu ungir a sua mão. Mas depois eu quero ungir. Você venha com as duas mãos estendidas. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. O Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez essa canção. E venha, mas venha cheio de fé. Venha crendo no teu milagre. Venha crendo que Deus está operando. Venha crendo que quando a unção tocar a sua mão, essa unção é unção de restituição. É unção onde Deus vai devolver a você aquilo que o diabo roubou. O inimigo não pode e não vai continuar te roubando, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Unge a primeira, joga algo primeiro na minha mão, por favor, Antônio. os que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Os planos que foram embora, o sonho que se
leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, lava-me e refrigera
refrigera minha alma. Coloque essa mão que foi ungida, coloque ela em cima do seu coração agora e feche os seus olhos para você orar comigo. Nós vamos orar agora, nós vamos orar. Jesus, há uma autoridade do Senhor liberada sobre esse lugar, e eu faço uso desta autoridade. O Senhor me disse: diga aos meus filhos que eu restituirei, porque é meu plano, é meu projeto, é desejo meu que a vida dos meus filhos seja uma vida de alegria, de honra. Senhor, pois então no teu nome eu começo a declarar agora sobre a vida dos teus filhos restituição. Senhor, tudo aquilo que Satanás roubou, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área conjugal, seja na área emocional, tudo aquilo que Satanás roubou, Deus, pois agora na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora às hostes espirituais do mal, que liberem, que soltem agora tudo aquilo que é desse homem, tudo aquilo que é dessa mulher, toda a prosperidade que é dele, toda a prosperidade que é dela, toda a alegria que é dele, toda a alegria que é dela, toda a felicidade que é dele, toda a felicidade que é dela, toda a bênção familiar que é dele, toda a bênção familiar que é dela, toda a alegria conjugal que é dele, toda a alegria conjugal que é dela, em nome de Jesus. Satanás, você que disse que essa pessoa nunca seria feliz, nunca teria sucesso, eu declaro em nome de Jesus que essa palavra sua está quebrada em nome de Jesus. Senhor, e esse povo vai viver a provisão do Senhor, mas também a restituição. E quem crê nisso, diga amém. Diga mais forte, amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor. Restitui. Sente-se mais um minutinho só, mais 5 minutos e o culto estará terminado. Nós vamos adorar Jesus agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Querido, deixa eu trazer algo ao seu coração. Muitas pessoas não entendem a razão de dizimar e a razão de ofertar. Muitas pessoas não compreendem isso. Lá no princípio, quando Deus colocou o homem e a mulher dentro do jardim do Éden, primeiro o homem, depois do homem fez a mulher, Deus deu a eles o direito de viver e comer tudo o que tinha lá. Eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam semear, estava tudo lá. Tudo que eles precisavam estava lá, tudo. Porém, o homem e a mulher pecaram. E quando eles pecaram, Deus então deu uma palavra a eles, dizendo: olha, a partir de hoje, para você comer, você vai ter que plantar. Você vai ter que plantar. Se você não plantar, você não come. O que é ofertar? O que é dizimar? É um ato de semeadura. Eu estou plantando. Eu estou plantando.
Essa semana, minha esposa sabe disso. Tem um pastor que estava pintando a igreja lá no Mato Grosso. Eu não conheço pessoalmente. Ele faz parte de um grupo que eu faço parte também. Estava a 8 metros de altura pintando a igreja, João. E ele caiu da escada e quebrou os 2 braços com fratura exposta. Isso foi mais ou menos em outubro. Nós fizemos no grupo, fizemos uma arrecadação para ajudá-lo, porque ele tinha que passar por algumas cirurgias e ia ficar muito tempo sem poder fazer nada. Nós fizemos uma ajuda. E agora, essa semana, ele precisava fazer uma outra cirurgia, R$10.000 a cirurgia dele. E mais uma vez os pastores, líderes, dividiram esses R$10.000. E ficou um pouquinho para cada um. E ficou R$140 para cada um daqueles que fazem parte lá. E eu peguei e mandei a minha semente. E eu disse à minha esposa, foi algo tão extraordinário, que eu mandei a semente, R$140, mandei para ele. Graças a Deus nós levantamos mais de R$10.000 para ele fazer a cirurgia e ainda comprar remédios. Eu mandei essa minha semente, R$140. 10 ou 15 minutos depois, um rapaz que eu conheci nos Estados Unidos algumas vezes, poucas vezes, mas eu o conheci lá. Ele me manda uma mensagem: pastor, estou depositando um dinheiro na sua conta para abençoar a sua vida. Era muitas vezes mais do que aquilo que eu mandei para aquele rapaz. Muitas vezes mais. Querido, ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Todas as vezes que você coloca aqui, eu falo isso até com uma certa alegria no meu coração. Eu não dependo da entrada da igreja. Eu não dependo do que entra na igreja. Eu não tenho salário da igreja. O que a gente tem recebido aqui, nós temos tentado investir aqui. Não sei se vocês perceberam, colocamos mais 2 ventiladores aí para refrescar um pouquinho essa parte aí do fundo. Estamos projetando para trocarmos o piso da igreja, mas eu quero trocar o piso inteiro sem dever nada. Em nome de Jesus, nós vamos trocar o piso da igreja sem ficar devendo. Deus vai nos dar um milagre. Nós estamos tentando guardar alguma coisinha para a gente fazer isso. Então, quando você traz aqui, você está trazendo para o reino de Deus. E tenha certeza absoluta, nada que você coloca aqui morre aqui, mas pelo contrário, Deus traz sobre a sua vida muitas e muitas vezes mais. Então, pegue na sua mão, Diácono Antônio vai passar. O envelope preto é o dízimo, envelope vermelho é oferta. Envelope preto é dízimo. Dá um envelope de oferta para mim, Antônio, por favor. Nós mandamos fazer um envelope bonito aqui agora, ó. Puxa vida, ficou tão bonito. Envelope preto é dízimo, envelope vermelho é oferta. Faça o teu melhor ao Senhor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. É minha adoração, já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor,
envelope perto do seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos e filhas que agora, Senhor, pegaram nas mãos os seus envelopes com dízimo e oferta. Senhor, toma a vida deles, tudo aquilo que eles vão semear aqui, os dízimos que eles vão devolver, a oferta que eles vão semear, que eles possam colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Sai do seu lugar cantando. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha adoração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Fique em pé para você cantar. Nós vamos terminar cantando. A terra seca. A terra seca está aqui, A terra seca sou eu. deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Profetiza isso, profetiza. Deixa a água. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Levante a sua mão na direção da tua casa. Querido Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite. Te pedimos, Senhor, leva-nos em paz pelas nossas casas agora, guardados, protegidos, amparados pelas suas mãos. Que amanhã, Senhor, estejamos, ó Deus, no trabalho de servos. Amanhã é o nosso trabalho de servos. Que possamos, ó Deus, fazer esse trabalho com amor, com carinho. Que o Senhor guarde o tempo, não deixe que chova amanhã, pelo menos no horário do trabalho de servos, ó Deus. Mas que possamos estar aqui, ó Deus, e cumprirmos o trabalho que o Senhor nos deu, que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que domingo estejamos aqui novamente, Senhor, às 7 horas da noite, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Dá-nos um final de semana abençoado, ó Deus, e que, Senhor, domingo possamos ter testemunho para contar de tudo quanto o Senhor tem feito. Que o grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus os abençoe. Vão debaixo da bênção. Abre o céu, Senhor, e deixa a descer. Abre o céu, Senhor.